Olá, irmãos. Nós estamos de volta aqui para a nossa segunda lição. Iniciamos na semana passada princípios básicos do Novo Testamento e hoje nós queremos tratar nessa segunda lição a história do Antigo Testamento. Muitas pessoas têm dificuldade com o Antigo Testamento e por isso deixam a sua leitura em um segundo plano. Mas é importante, irmãos, nós compreendermos a mecânica, a forma como opera o Antigo Testamento. Então, nós estamos fundamentando nossas aulas com o professor Dr. Sid Buzel, da Christian University Global Net. É um instituto americano, onde nós também dedicamos tempo estudando a Palavra de Deus. Então, nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a sua orientação, a sua iluminação, que esse estudo possa trazer enriquecimento para todos nós e que também possa ser um facilitador para aqueles que estudam a Palavra de Deus, em especial o Antigo Testamento. Então, feche os seus olhos e ora juntamente comigo. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui estudando a Tua Palavra. Nesse momento queremos pedir por cada irmão, cada família, cada amigo, amiga que tem acompanhado os nossos estudos. Te pedimos também nesse momento muito especial por aqueles que estão lutando, Senhor, contra as enfermidades, contra essa doença que tem assolado o mundo todo. Em especial colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da minha esposa, Rosanilda, rogando por ela, rogando que o Senhor possa restaurar a sua filha, a sua serva, que ela possa voltar o quanto antes para o nosso convívio. Abençoa, Senhor, e ajuda todos aqueles que estão nos leitos hospitalares. Que o Senhor possa ter misericórdia e que a Tua bondade, Senhor, seja dispensada a todos nós, as nações. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, estamos de volta e nós queremos tratar com você sobre a história do Antigo Testamento. É isso mesmo. O Antigo Testamento deixa muitas pessoas confusas. Muitas pessoas acham o Antigo Testamento difícil de ler, não é? Elas acham o Antigo Testamento difícil de ler e essa lição, conforme eu falei do Dr. Sid Buzel, ela é projetada para pintar um quadro do Antigo Testamento, de modo que você saiba como articular as histórias individuais de tal forma que o seu quadro geral se encaixe no quadro do Antigo Testamento. Pois bem, falemos um pouco sobre os livros do Antigo Testamento, porque uma das razões por que as pessoas ficam confusas com o Antigo Testamento é que elas tentam lê-lo como um livro de história normal, como se fosse uma novela. E esses tipos de livros de história normal, ou até mesmo uma novela, começam no início, no seu enredo, vão até o final. Mas nós precisamos entender que o Antigo Testamento, ele não está disposto dessa forma. Ao contrário, irmãos e amigos, irmãs, os 39 livros do Antigo Testamento, eles estão organizados pelo tipo de literatura que esses livros contêm. É importante
saber que há 3 tipos de livros ou de literatura no Antigo Testamento. Tá bom? Isso é um ponto. Então, os primeiros 17 livros, note bem, de Gênesis até Esté, são escritos em grande parte em forma narrativa. Esses 17 primeiros livros de Gênesis a Esté, em sua grande parte, são escritos em forma narrativa. Eles contam a história do Antigo Testamento e eles estão dispostos como se fossem capítulos em um livro de história. Mas se você perceber, depois do livro de Esté, nós entramos no mundo dos 5 livros poéticos ou sapienciais do Antigo Testamento. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantos de Salomão não nos conta nada da história de Israel. Eles apresentam os belos escritos de poesia e sabedoria de Israel. Depois do livro dos Cânticos de Salomão, começamos a ler os 17 livros proféticos de Israel, de Isaías até Malaquias. Esses livros registram as mensagens dos profetas a Israel. Assim, o Antigo Testamento, meus irmãos, contém 17 livros de narrativas, 5 livros de poesia e sapienciais e 17 livros proféticos. Então, nas lições 2 e 3, hoje nós estamos vendo a lição 2, que conta a história do Antigo Testamento. Então, nas lições 2 e 3, nós vamos estudar os relacionamentos entre esses 39 livros, para que possamos, irmãos, compreender, e eu sei que muitos de vocês já têm esse conhecimento, mas talvez nessas lições, talvez nós vamos ver e ouvir alguma informação nova que possa agregar, né? Dar uma perspectiva nova no nosso estudo, na nossa leitura, na nossa maneira de nos relacionarmos com o Antigo Testamento. Então, para que possamos compreender melhor como o Antigo Testamento. Das lições 4 a 10, irmãos, serão explorados esses livros em um pouco mais de detalhes. Mas antes de entrar nos detalhes dos livros do Antigo Testamento, é muito essencial, note bem, que compreendamos a lógica do Antigo Testamento. Qual é a lógica do Antigo Testamento? Então, nós queremos pintar um quadro do Antigo Testamento para que possamos descobrir onde se encaixa cada peça, digamos assim, o quebra-cabeça do Antigo Testamento. Ok? Vamos prosseguir aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história do Antigo Testamento. Tá bom? Vamos primeiro formar a linha histórica do Antigo Testamento em nossa mente. Preste bem atenção, tome sua Bíblia nas mãos, pega aí um lápis, uma caneta, o seu bloco de anotações. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre a história do Antigo Testamento. Nós vamos firmar a linha histórica do Antigo Testamento na nossa mente. Somente então poderemos ver onde os poetas e profetas do Antigo Testamento se encaixam e compreendê-los, né? Nós dissemos que a história do Antigo Testamento ela é contada nos primeiros 17
dos 39 livros do Antigo Testamento. E é importante você saber disso, tá bom? A história do Antigo Testamento, note bem, a história do Antigo Testamento, ela é contada nos primeiros 17 dos 39 livros do Antigo Testamento, tá bom? Então tenha isso em mente. E mesmo tendo essa informação em mente, nós vamos fazer uma nova distinção aqui, dividindo os 17 livros narrativos ou de história em duas categorias. Embora, é claro, todos os 17 livros contribuam para a história. Os 17 livros, eles contribuem para a história, mas apenas 11 dos 17 livros representam um avanço na mesma. Desses 17 livros que contam a história no Antigo Testamento, apenas 11 fazem a história avançar. São 11 livros que fazem a história avançar. Os outros 6 livros, eles incluem assim eventos importantes que acrescentam detalhes ao enredo principal. Tá certo? Então, lembra que 11 livros fazem a história avançar e 6 livros, eles acrescentam detalhes importantes, né? Nesses eventos, ao enredo principal. Então, tenha sempre em mente isso. Então, para efeito da presente lição, vamos chamar os livros que fazem a história avançar de livros do tempo. Note aí, tá? Os livros que fazem a história avançar, vamos chamar de livros do tempo. E lembra que esses livros do tempo, livros que fazem a história avançar, são 11 livros, tá? E aqueles que acrescentam comentários à história de livros em cores. Está claro até aqui? Pois bem, 17 livros que contam a história do Antigo Testamento. Desses 17 livros, nós vamos dividir em 2 compartimentos, 2 partes, onde 11 desses livros fazem a história avançar, eles estão ligados um ao outro. E 6 desses livros, que nós vamos chamar de livros em cores, vão acrescentar informações importantes. Por exemplo, Êxodo é um livro do tempo. Ele faz a história avançar. Êxodo, ele dá continuidade à história que vem lá de Gênesis. Ele está coladinho em Gênesis. Então, ele faz a história avançar. Ele nos conta sobre os eventos do Monte Sinai, em que Moisés recebeu a lei de Deus. Então, essas 613 leis foram essenciais para a vida de Israel e necessitavam ser registradas para eles e para nós. Mas Êxodo é uma narrativa. Êxodo trata-se de uma história. Assim, Moisés, irmãos, não listou e nem descreveu todas aquelas leis no livro de Êxodo. Ele as colocou em um livro separado chamado Levítico, que acrescenta detalhes essenciais à história do Sinai. Ele dá um colorido aos eventos registrados no Êxodo, mas isso não faz a história avançar cronologicamente, né? Então, já que essa lição ela foi projetada para nos fornecer um quadro geral do Antigo Testamento, vamos guardar
nosso exame dos livros em cores para a próxima lição, para a lição número 3. E hoje nós vamos analisar os livros do tempo, tá certo? Nessa presente lição, nessa lição de hoje, nós vamos analisar os livros do tempo. Esses livros são chamados livros do tempo porque eles fazem a história avançar. E hoje você vai tomar conhecimento desses livros e talvez você queira implementar uma nova maneira de ler o Velho Testamento. Quem sabe lendo os 11 livros que contam a história de forma ininterrupta do Antigo Testamento. Tá certo? Então vamos recapitular aqui um ponto importante que você já sabe, que você já conhece. Há 17 livros que contam a história do Antigo Testamento. Isto está claro para você, né? E nós os chamamos de livros de história ou livros narrativos. E então nós dividimos os livros narrativos que contam a história do Antigo Testamento em duas categorias. Os livros do tempo, que fazem avançar a história, e os livros em cores, que acrescentam detalhes à mesma. Tá bom? Então, os livros do tempo se encontram unidos, como eu falei, um ao outro, como em um rolo de filme do cinema. Tá? Então, um livro retoma a história onde o livro anterior parou. Tá? Mas, periodicamente, a história necessita de elaboração, de uma explanação. É aí onde depois nós vamos analisar os livros em cores e encaixá-los dentro desse enredo, dessa história que ocorre no Antigo Testamento. Assim, temos os livros do tempo, temos os livros em cores que nos contam a história do Antigo Testamento. Vamos focar, como eu já falei, nesta lição, nos livros do tempo e compreender a história principal. Onde é que eu posso encontrar a história principal no Antigo Testamento? Nos livros do tempo. Eles estão ligados um ao outro e eles fazem a história acontecer. Então, é importante para cada um de nós entendermos a história principal do Antigo Testamento. Deixe-me falar para vocês sobre as 4 eras do Antigo Testamento. Eu gostaria que você tomasse nota. Se pudesse até marcar aí na sua Bíblia ou no seu bloco de anotações. A história do Antigo Testamento, ela pode ser dividida em 4 períodos, em 4 momentos ou em 4 eras. Tá? O primeiro momento é aquele que nós chamamos de primórdios. O segundo momento, o estabelecimento. O terceiro, do reinado. O quarto momento, o exílio e a reconstrução. O retorno e a reconstrução do templo, de Jerusalém, da vida das pessoas, e etc. Então, chamamos o primeiro período de período dos primórdios. E ele inclui 3 dos livros do tempo: Gênesis, Êxodo e Números. Então, note bem aí o primeiro período, as 4 eras do Antigo Testamento. Nós temos os primórdios, tá? E 3 livros estão dentro deste período: o livro de Gênesis,
o livro de Êxodo e Números. Tá? O segundo período é a era do estabelecimento, está descrito em Josué e Juízes, e é chamada a era do estabelecimento. Perceba comigo que há uma sequência, há um fio interligando todos esses livros, tá? Gênesis, Êxodo, Número. Na sequência, Josué e Juízes. Então aqui nós já temos 5 livros. Terceiro período é a era do reinado, mais 4 livros aqui, tá? Está registrado em 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Então, nesse terceiro período, chegando no final de 2ª Reis, Israel foi conquistado pelos babilônios, os muros e o templo de Jerusalém foram destruídos, e o povo foi levado para a Babilônia como escravo. 70 anos depois, eles foram libertados pelos persas e lhes foi permitido retornar e reconstruir o seu templo, a sua cidade e as suas vidas. Então, esse quarto período da história do Antigo Testamento, nós podemos chamar de a era do exílio, tá? E reconstrução. E quais são os livros que nós encontramos essa narrativa? Os livros de Esdras e Neemias, tá bom? Então, essa é uma visão panorâmica muito ampla da história do Antigo Testamento. Então, com suas 4 divisões ou eras: primórdios, estabelecimento, quando o povo se estabelece em Canaã, tá? Isso aqui se dá com Josué, né? Depois vem Juízes. O reinado e exílio com a sua reconstrução. Olhando desta forma, nós temos aqui um quadro geral. Nós vamos retomá-los de novo para acrescentar alguns pequenos detalhes, tá certo? Então, mas essa presente lição, ela tem como objetivo firmar o quadro geral em nossa mente. Lembra que nós estamos falando da história do Antigo Testamento. E da história do Antigo Testamento, nós podemos olhar para 17 livros. Só que, dentro desses 17 livros, apenas 11 deles fazem a história acontecer. E esses 11 livros, eles estão coladinhos um no outro, porque aonde um termina, o outro retoma. E isto é muito importante, ter essa visão panorâmica da história do Antigo Testamento, tá? Primórdios, Gênesis, Êxodo e Números, estabelecimento, Josué e Juízes, a era do reinado, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. E no finalzinho de Reis, como eu já falei, a Babilônia invade Jerusalém, eles são levados cativos e depois de 70 anos vão retornar e aí se dará a reconstrução. Então, nós acompanhamos isso no livro de Esdras e no livro de Neemias. Então, tenha isso em mente, o quadro geral da história do Antigo Testamento. Falemos um pouquinho sobre os primórdios. Gênesis significa o quê? Princípio ou primórdio. E o livro nos conta como tudo começou, né? Com o ato de criação de Deus. O livro começa simplesmente dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E dos capítulos 1 a 11 nos contam como Deus criou o universo e o mundo e os primeiros seres humanos. Eles também descrevem a introdução do pecado na condição humana, os seus resultados trágicos. A história de Noé está incluída aqui para mostrar a força da rebelião do homem contra Deus. Em seguida, Gênesis de 12 a 50
descrevem o início de Israel. Abraão, Isaque e Jacó são referidos como os patriarcas, os pais do povo judeu, né? E o resto da história do Antigo Testamento, essencialmente, sobre o relacionamento de Deus com Israel. E tal história começa em Gênesis 12, você sabia disso? O relacionamento de Deus com Israel se inicia em Gênesis 12. Então, o livro de Gênesis, ele termina com os descendentes de Abraão vivendo no Egito como hóspedes privilegiados do faraó. Na sequência, nós temos o livro de Êxodo. Ele é o segundo livro do tempo. Note que Êxodo ele vai dar sequência à história de Gênesis, não é? Ele faz a história avançar. Ao longo dos 400 anos, entre o fim de Gênesis e o começo de Êxodo, os descendentes de Abraão se tornaram escravos dos egípcios e estavam desejosos por sair do Egito. Deus preparou um libertador chamado Moisés, que depois de uma série de pragas sobre os egípcios, conduziu Israel para fora do Egito, atravessando o Mar Vermelho e descendo para o Monte Sinai. Lá eles receberam os 10 mandamentos e as outras 613 leis de Deus que governaram as suas vidas e pelo resto do Antigo Testamento. O terceiro livro do tempo é Números, e ele começa com Israel no Sinai, esperando a ordem de Deus para entrarem em Canaã. Quando Deus os conduziu para a entrada em Canaã, eles se recusaram a entrar, porque estavam com medo das pessoas que lá moravam. Então, Números nos conta a triste história da peregrinação de Israel pelo deserto por 40 anos, comendo maná providenciado por Deus, enquanto a geração desobediente de Israel que saiu do Egito morria no deserto do Sinai. Então eles haviam implorado para que Deus não os fizesse entrar em Canaã, e a sua resposta, a sua oração, os condenou a uma vida de peregrinação vazia de sentido pelo deserto do Sinai. No fim de Números, os filhos daqueles que se recusavam a entrar em Canaã alcançaram a idade adulta e foram preparados para entrar na terra que Deus havia prometido para os seus pais e para se estabelecer na vida com o povo de Deus. Então nós chegamos agora na era do estabelecimento. Aqui nós temos os livros de Josué e Juízes, que são referidos como o período do estabelecimento. Josué é o livro que descreve o sucesso de Israel e vitórias, na medida em que eles conquistavam a sua nova terra. O livro faz a história avançar até a conquista israelense de Canaã e descreve como eles dividiram a terra entre as 12 tribos e se estabeleceram nela, não é? Deus abriu o rio Jordão, de modo que eles pudessem atravessá-lo para o seu novo lar em uma terra seca. E a sua confiança na presença de Deus foi reforçada pela batalha sobrenatural de Jericó. Da mesma forma que Deus havia providenciado um êxodo miraculoso no Egito, eles reassegurou a sua presença aos seus filhos através de uma entrada miraculosa em Canaã. Mas o que é que vai acontecer depois que Josué, o seu líder, morre? O povo se rebelou contra as leis de Deus. E o livro de Juízes descreve a rebelião de Israel e seus
resultados trágicos. Verdade. Israel violava a sua aliança com Deus constantemente e ele permitiu que várias nações locais saqueassem sua terra. Então, toda vez Israel clamava a Deus por ajuda e, em resposta, Deus levantava um libertador ou um juiz para expulsar o inimigo. E em Juízes, nós lemos a história de juízes como Gideão, Sansão, Débora e muitos outros. Falemos agora, irmãos, sobre a era do reinado. A temática dos juízes era que todo mundo estava fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. E essa anarquia contribuiu para o desejo de Israel por ter um rei governante sobre eles e os guiar na era do reinado de Israel. Você sabe que Samuel foi o último juiz de Israel e ele introduziu a era do reinado, ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Isto nós encontramos no livro de 1 Samuel, a partir aí do capítulo 10. Então, 2 Samuel descreve, irmãos, o reino de Davi e os dias mais gloriosos de Israel. Já em 1 Reis, fala do reinado de Salomão e a sua construção do belo templo de Israel. Mas a grande verdade é que esse livro também introduz as sementes da destruição de Israel. A começar em 1 Reis 12 até 2 Reis, nós lemos como Israel se dividiu e se transformou em duas nações, Israel e Judá. Uma série de reis maus em Israel e uma mistura de reis bons e maus em Judá acabou levando à destruição de ambas as nações. Os irmãos já sabem que o reino do norte foi levado cativo pela Assíria, o reino do sul pela Babilônia em 522. Quarto período da história do Antigo Testamento, o exílio e a reconstrução. A derrota de Judá pelos babilônios incluiu a destruição de Jerusalém e do templo de Salomão e a deportação e escravização de seus cidadãos. Então, o exílio durou 70 anos lá na Babilônia, até que os persas destruíram os babilônios e os persas libertaram os judeus cativos e até providenciaram recursos para eles reconstruírem seu templo, os muros de sua cidade e suas vidas. Você encontra essas histórias nos livros de Esdras e Neemias, que registram os eventos da era da reconstrução. Termina aí, irmãos, a história do Antigo Testamento. Então, tudo isso que eu falei, nós abordamos apenas 11 livros que fazem a história avançar. Então, concluindo nosso estudo nesta manhã, que ele possa ser enriquecedor, que ele possa agregar conhecimento para o nosso estudo. A história do Antigo Testamento, irmãos, inclui grandes sucessos e fracassos trágicos. Mas a grande verdade é que nós sabemos que trata-se de uma história do envolvimento fiel de Deus com o seu povo. A história do Antigo Testamento, irmãos, essas histórias individuais que se encaixam num grande quadro. Nós temos aqui Deus trabalhando, Deus operando, Deus agindo, não é? Ele é muito fiel à sua promessa. Então,
Também nós vemos no Antigo Testamento que trata-se de uma história do abuso de Israel, de sua liberdade de tomar decisões. E o Antigo Testamento vai descrever as consequências trágicas que ocorrem quando o direcionamento gracioso de Deus é ignorado. Quando nós ignoramos o direcionamento gracioso de Deus, quando nós ignoramos a sua palavra, não é? As suas exortações, os seus ensinos, as consequências serão trágicas. Mas a melhor parte da história é que no final do Antigo Testamento, Deus não abandonou as suas promessas ao seu povo. Isto é maravilhoso. Ele ainda ama e cuida pacientemente dele. Da mesma forma, ele faz conosco. Então, irmãos, nesta manhã, era esta lição que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a história do Antigo Testamento. No decorrer da semana, nós vamos enviar o questionário, tá? Um exercício para fixação da lição. Eu espero que os irmãos que assistiram a primeira lição, os princípios básicos do Antigo Testamento, dêem uma olhada no questionário e procurem responder. Isso é muito bom para você. Agora que nós estamos todos, assim, vivendo esse tempo em que não podemos sair muito, nada melhor do que nos voltarmos para a palavra de Deus, irmãos, para a palavra do Senhor. Então, que eu e com você estejamos dispostos para ler, conhecer, estudar, não é? A história do Antigo Testamento. Nas próximas aulas, nós vamos agregando detalhes, trazendo mais conhecimentos e nós vamos encaixando as peças. Próxima lição, na lição número 3, nós vamos falar dos livros em cores e vermos onde eles se encaixam dentro deste quadro da história de Israel. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um domingo abençoado, continuemos orando por todos, rogando a Deus pela restauração da minha esposa, Zenilda, que ela possa voltar o quanto antes para o nosso convívio. Oremos, agradecendo a Deus por essa manhã, possamos aplicar a palavra de Deus, essa lição, em nossas vidas. Oremos, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Queremos te agradecer por essa rica oportunidade e pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão. E aqueles irmãos e irmãs que têm dificuldade de tratar com o Antigo Testamento, que essas lições possam abrir suas mentes, Senhor, trazendo uma nova visão, uma nova perspectiva e uma nova maneira de se relacionar com a Tua Palavra. Nós agradecemos por tudo e te rogamos que logo mais, às 18 horas, o Senhor venha falar aos nossos corações, venha falar com o Teu povo. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos e até logo mais.